Olá, irmãos, espíritas e simpatizantes da doutrina espírita. Estamos obedecendo a um decreto estadual e municipal quanto às restrições que nos impõem a pandemia que estamos vivendo. E como espíritas responsáveis que somos, estamos obedecendo às determinações dos órgãos de saúde quanto aos cuidados de isolamento. Então, estamos trazendo a todos essa atividade das palestras que eram presenciais na Casa Espírita, aqui por meios digitais. Nossas palestras serão transmitidas aos domingos, às 17h30 e às terças-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook da Sociedade Espírita Urubatã de Melo e também no canal do YouTube da mesma Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Hoje, devido a estarmos no mês de setembro, que é dedicado mundialmente à prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo, o nosso tema será o suicídio, uma visão espírita. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma definição de suicídio. O suicídio é definido como uma violência auto-infligida e um ato decidido, iniciado e levado até o fim por uma pessoa com total conhecimento ou expectativa de um resultado fatal, ou seja, a morte. Não sei se algum dos irmãos já passaram por alguma situação desta, de vivenciar o suicídio com alguém conhecido, com uma pessoa da família, mas só quem passa por esse sofrimento, uma situação dolorosa, é quem melhor poderia estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Mas especialmente nós, que somos espíritas, podemos melhor debater sobre o assunto, porque o Espiritismo fala muito disso, da vida do espírito, não só do espírito encarnado, mas também do espírito desencarnado. E com uma situação dessa, repercute na vida do corpo físico. Então, vamos propor a todos um questionamento. Será que a pessoa que comete suicídio, ela quer acabar com a vida dela ou ela quer acabar com o sofrimento? Inicialmente, todos nós pensamos, a pessoa que cometeu suicídio porque queria acabar com a sua vida. Mas se pensarmos um pouco, vamos ver que ela queria acabar com o sofrimento, com algo que devia estar trazendo dor, angústia, desesperança, tormento. Essa é a primeira reflexão que podemos fazer. Não era a vida que a pessoa desejava tirar, era o sofrimento que a estava atormentando. Muitos conhecem hoje o CVV, mas muitos não conhecem. O CVV é o Centro de Valorização à Vida. É um serviço que deve ter mais de 40 anos, que são voluntários que atendem 24 horas por dia no Brasil inteiro, para atender pessoas em aflição, em desespero. O número do CVV para ligar é 188. E tem o site também, que é www.cvv.org.br. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, nos diz que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. De acordo com a estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano. A OMS classifica esse fenômeno em 4 níveis. Baixo, quando ocorre em menos de 5 habitantes em 1.000. Em 100 mil, digo. Alto, quando é de 15 a 30 por 100 mil. E muito alto, quando é acima de 30 pessoas por 100 mil. Por estes dados,
esta informação que o CVV nos passa, nós podemos verificar que o suicídio é um problema de saúde pública. Contudo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, nos diz que 90% dos casos, os suicídios são preveníveis, por estarem associados a patologias de ordem mental, diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão. Então, 90% dos casos poderíamos prevenir e evitar, porque a grande maioria dos casos de suicídios estão ligados a estados emocionais, principalmente a depressão. Ou seja, de cada 10 casos de suicídio, 9 podem ser evitados, onde houver o diagnóstico preciso dessas patologias e o devido tratamento e a assistência das redes de cuidado e atenção. Outro dado interessante é que mulheres tentam mais o suicídio, porém, os homens se suicidam mais que as mulheres, porque geralmente os métodos letais que os homens utilizam são mais agressivos. Ou seja, os homens, as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem se suicidar porque os métodos que eles utilizam são mais fortes, digamos assim, né? Mais letais. Então, nós vamos falar um pouco dos grupos de risco e os aspectos comportamentais. Então, algumas características de que algumas pessoas da nossa convivência possam estar passando por esta situação. O que quer dizer que estas pessoas, o que não quer dizer que estas pessoas vão cometer suicídio, de forma alguma. Estas são alguns aspectos comportamentais. Então, não significando que todas vão cometer suicídio. Então, vejamos. Desses grupos de risco e aspectos comportamentais, temos tentativas anteriores de suicídio, sinais agudos de depressão e outras doenças psíquicas, desesperança, desespero diante de situações da vida, ansiedade e estresse acentuado, síndromes psíquicas, falta de sentido na vida e consumo descontrolado de drogas. Se analisarmos esses itens, poderemos ver que qualquer um de nós, em algum momento da vida, poderíamos estar enquadrados num destes itens, o que não significa que nós vamos cometer suicídio. Mas é importante observarmos isso, porque poderemos ter no nosso convívio pessoas com esses sintomas e poderíamos não perceber. Nos depoimentos que nós assistimos, vimos o caso de uma mãe que perdeu um filho pelo suicídio. Ela sabia que ele estava com depressão, mas jamais imaginou que ela faria isso, que ele faria isso. E depois, quando o tempo foi passando, ela, analisando o comportamento do filho, viu que ele tinha dado muitos sinais diversos, os quais ela não reconheceu. E esses sinais, quais nós podemos reconhecer? Então, nós temos os sinais de alerta diretos, ou seja, quando a pessoa fica falando frases desse tipo, eu quero morrer, ou eu vou me matar, ou eu gostaria de já estar morto, ou se isso acontecer novamente, vou acabar com tudo, ou a morte pode resolver esta situação. E temos ainda os sinais indiretos, quando também ouvimos estas frases, eu não posso mais aguentar isso, você sentirá saudades quando eu partir, ou não estarei aqui mais quando você voltar, ou estou cansado da vida, não quero continuar, ou tudo fica melhor depois da minha partida, ou não sou mais quem eu era, ou ainda, logo você não mais precisará se preocupar comigo, ou ainda, ninguém mais precisa de mim. Então, esses sinais indiretos são frases despretensiosas, soltas, que muitas vezes
as pessoas não dão importância. E os sinais diretos, existe assim um equívoco muito grande entre nós todos, uma maneira comum das pessoas dizerem: quem quer se matar, não avisa. Essa é uma maneira muito errada de pensarmos. Essas pessoas dão esses sinais, sim, e um dia, sim, irão cometer suicídio. E como nós vimos antes, nos números já citados, 90% desses casos podem ser prevenidos. Então, nós vamos agora falar sobre a questão do suicídio, que ainda hoje é visto como um tabu. Por que falar sobre o suicídio ainda é um tabu? O suicídio representa uma afronta para o instinto humano, a sobrevivência. Há de se lembrar de todas as definições do suicídio estão diretamente vinculadas aos valores e aos fatores históricos, culturais, sociais, psicológicos de cada época. Ainda hoje, algumas religiões veem o suicídio como um pecado grave. Mas nós temos que falar mais sobre isso. Nós temos que entender que hoje essa situação das religiões acharem que o suicídio é um pecado, isso não é mais aceito hoje, porque temos que falar mais sobre isso, esclarecer, falar, não impor à pessoa um sofrimento maior do que aquele que ela já está tendo. Se percebermos que a pessoa está dando sinais de que vai se suicidar, impormos a ela um medo maior, dizendo não faça porque isso é um pecado, isso não é uma coisa certa. Nós temos é que esclarecer. E é isso que hoje nós estamos fazendo aqui. Kardec faz uma série de questionamentos aos espíritos em O Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957. Depois eu deixo o convite aos irmãos se quiserem consultar estas questões. Na questão 957, Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? E a resposta que ele obteve: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicídio não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, isso é muito importante, nós termos o cuidado com as nossas interpretações dentro do movimento espírita sobre as consequências do suicídio, sobre essas penalidades, para que nós não viemos a cometer alguns equívocos. As consequências dos espíritos que se suicidam são as mais diversas, como os próprios espíritos responderam a Allan Kardec. Ou seja, não vai ter uma determinada pena, uma determinada condição. Isso vai variar de maneiras muito infinitas. Também no livro Céu e Inferno, nós temos alguns relatos de suicidas, relatos diferentes, de circunstâncias diferentes, e que dependendo dessas circunstâncias, o que vai ocorrer com esse espírito depois da morte do corpo físico está diretamente relacionado com aquilo que o levou a cometer tal ato. E devemos frisar aqui que os espíritos relatam que nenhum desses espíritos vai poder escapar do desapontamento. Por quê? Porque se um espírito está vivendo uma dor, uma angústia, isso não está no seu corpo físico. Ou melhor, isso não está no seu corpo físico, está no espírito. E quando ele morre, quando ele se suicida, o que morre é o corpo físico. O seu espírito continua vivo.
E se o espírito continua vivo, aquela dor, aquele medo, aquela angústia, aquele sofrimento vão continuar presentes. Então, em relação ao desapontamento, que os espíritos respondem a Allan Kardec, é isso que eles estão querendo dizer. Agravado pelo fato de que a pessoa cometeu um ato contra uma lei natural. Isso sim. E isso serve para que nós possamos cada vez mais alertarmos as pessoas que possivelmente estiverem passando por uma situação aflitiva e nos dê os sinais ou relate uma possível chance de que ela vai se suicidar, que essa pessoa entenda que ela estará apenas matando o seu corpo físico, que o seu espírito vai sofrer estas consequências. Essas dificuldades vão continuar com o espírito, mas isso não significa mais sofrimento ainda para ela. O ato em si vai agravar mais ainda a sua condição quando passar a perceber que continua a ter as mesmas sensações no espírito. E esta questão, então, nos leva a refletirmos sobre a influência dos espíritos que nós sofremos sempre, recebendo influências de espíritos que querem nos ajudar, nos atrapalhar, recebendo influências do nosso espírito protetor, ou seja, vivemos o tempo todo na nossa vida sob a influência dos espíritos. E isto está na questão 459 e 460 de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec perguntou: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que podes supor, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Na questão 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? E a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se debatem. Então temos os nossos pensamentos e os pensamentos dos espíritos que são sugeridos a nós. Isso então serve bastante para que possamos pensar muito sobre o quanto esta influência espiritual é importante nos casos de suicídio, como essa influência atua nesses casos de ambos os lados. Daqueles espíritos que querem nos ajudar, daqueles espíritos que querem nos influenciar a cometer tal ato. Tanto é verdade isso, que nos relatos que nós assistimos, vimos também o caso de uma moça que tentou o suicídio e relatou que o tempo todo ela tinha pensamentos como se ela estivesse ouvindo uma voz, dizendo a ela que deveria se suicidar. E outras vezes ouvia como se fossem vozes a lhe dizer que não o fizesse, que aquela não era a melhor solução, que tudo iria se solucionar, tudo iria se resolver. Ela não era espírita, e então, logicamente, os médicos disseram a ela que aquilo era a influência dos remédios que ela estava tomando. Mas para nós que somos espíritas, sabemos o quanto há desta influência dos espíritos sobre a nossa vida. E sabemos também que os motivos pelos quais esses espíritos fazem isso conosco são motivos muito variados. Por que fizeram com aquele meu amigo especificamente? Não tem como sabermos. O importante é sabermos que essa influência espiritual é muito presente nesses casos de suicídio. E aprendermos a tentarmos passar para as pessoas a maneira positiva destas influências espirituais que tem sobre as pessoas, para que não venham a cometer esse ato de suicídio. Importante refletirmos sobre os relatos dessas pessoas que tentaram o suicídio e depois contaram como superaram essa dificuldade.
e vermos nos seus relatos a mudança positiva nas suas vidas, dando espaço para que seus espíritos protetores pudessem atuar sobre elas, impedindo-as de cometer o suicídio. Então podemos nos defrontar com pessoas nos perguntando: como fazer para que não tenhamos essas influências negativas sobre nós? Temos que ir a um centro espírita e pedir para que os espíritos se afastem dali? Sabemos que são também espíritos sofredores, muitas vezes, que fazem esse tipo de influência por ignorância. E é importante, então, que consigamos fazer com que a pessoa comece a pensar de maneira diferente. Por que estamos dizendo isso? Porque esses espíritos que se afinam com essa pessoa que está tendo esse desejo de suicídio, é porque ela está alimentando pensamentos que atraem esses espíritos. Porque essa ligação desses espíritos com a pessoa se dão através do seu pensamento. Como já sabemos sobre esse assunto, que não funciona assim, por exemplo. Eu estou andando ali na rua e vem um grupo de espíritos e me enxerga e diz: lá vem a Jane. Então vamos ali fazer a cabeça dela para ela cometer suicídio. Nós sabemos que não funciona assim. Sabemos então que existe uma ligação de pensamentos, que esses espíritos, eles percebem, identificam quando uma pessoa está num estado emocional fragilizado, quando ela está em dificuldades, e aproveitam dessa similaridade de pensamentos e acabam sendo atraídos. Quando a pessoa começa a encontrar um certo equilíbrio, ela começa a pensar de maneira diferente. É como se ela rompesse esses laços com esses espíritos que estão querendo influenciá-la, de maneira a cometer o ato do suicídio. Então é muito importante que nós, que somos espíritas, ao lidarmos com uma situação dessas, lembrarmos dessas questões do Livro dos Espíritos. E termos algumas recomendações para quem quer ajudar. Então, a primeira recomendação para quem quer ajudar uma pessoa que está em dificuldades, que está em aflição, que está demonstrando que poderá cometer suicídio, a primeira é sabermos a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, todo mundo ouve, nós sabemos. Essa é uma característica do corpo encarnado. Escutar é captar o que a pessoa está dizendo. É processar aquilo dentro do seu pensamento e tentar entender o que a pessoa está vivenciando. Nós escutamos muito pouco, geralmente. E isto é o que o pessoal lá do CVV, do Centro de Valorização à Vida, no 188, eles fazem. Eles escutam as pessoas. A segunda recomendação é se interessar pelo que a pessoa está falando. Muitas vezes as pessoas estão falando e a outra pessoa não está ouvindo. Principalmente hoje, quando nós temos tanta influência dos meios digitais, os celulares, as pessoas estão muito concentradas ali no celular e muitas vezes não estão ouvindo o que a outra pessoa está falando. Muitas vezes você pode estar conversando com alguém e de repente você passa uma receita de bolo no meio da conversa e a pessoa que está ouvindo você nem percebe que você passou uma receita de bolo, né? Ou seja, a pessoa não presta atenção na outra. A terceira é não julgar, acolher e amparar. Isto o atendimento fraterno faz nas casas espíritas. O atendimento fraterno ouve, acolhe e ampara, e não julga. Nós temos o atendimento fraterno na nossa casa espírita funcionando mesmo com a casa espírita fechada. O atendimento fraterno está sendo feito também de maneira online. É apenas a pessoa que deseja, que está precisando do atendimento fraterno por alguma aflição, por alguma dificuldade, ela deve ligar para o 99913-8979 ou passar uma mensagem pelo WhatsApp. E esta pessoa será então encaminhada
para o atendimento fraterno. Também temos outra recomendação, dizer à pessoa que a morte não é a solução dos problemas, a vida é o caminho para se libertar das dificuldades. Também devemos dizer às pessoas para procurar ajuda profissional, ou seja, temos os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, pessoas que estão preparadas para resolver as aflições em relação a isso com as pessoas, também junto aos medicamentos. Então, uma recomendação que também é sempre dada no atendimento fraterno, fazer o tratamento espiritual e também o atendimento na parte física, com o médico. Alertar a família e os amigos e estar próximo da pessoa. Então, se você percebe uma situação de provável suicídio, alerta alguém da família. Também dizer às pessoas que as suas angústias, os seus medos, as incertezas e as tristezas não estão no corpo físico, como nós já falamos aqui. É uma questão de espírito. Que a pessoa tenha força, pelo menos mais um dia. Aquela frase que muito é usada, só por hoje, né? Só mais um dia, vamos tentar. E assim dar força para a pessoa que está passando por essa situação. Outra também que nós podemos ajudar, não hesitar em pedir ajuda. Ou seja, a pessoa que está passando por essa situação, ela deve sim pedir o colo. Pedir para que alguém lhe ouça, que lhe ampare, né? Isso então a gente também pode fazer. Dizer à pessoa que se ame, que olhe para dentro de si, que não viva dentro da sua dor. Muitas vezes é difícil essa situação, mas se nós estivermos perto, a pessoa provavelmente vai desistir dessa ideia. E também dizer que a morte do corpo físico não será a solução para a sua dor e a sua angústia, também como nós já vimos aqui, porque o espírito vai carregar também essa dor e essa angústia depois, o espírito permanece vivo. E acima de tudo, confiar na ajuda do seu espírito protetor, ligar-se ao seu espírito protetor pela prece. Através da prece, nós entramos em comunhão com o alto, com os nossos espíritos protetores, com Deus, com Jesus. E sabermos, então, que aquele problema que a pessoa está passando vai ser solucionado apenas com uma coisa, com a vida. A pessoa precisa continuar viva. A morte não é a solução. Então, irmãos, esta é a nossa contribuição na noite de hoje, para o nosso trabalho das doutrinas dentro da nossa casa espírita e esperamos, então, estarmos ajudando aquelas pessoas que estão passando por esta situação de aflição. Agradecemos pela atenção e vamos todos em paz. Que assim seja.